Fala galera, salve, salve, boa noite, mais um domingo, mais uma live aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, quero parabenizar todos os profissionais de educação física. Hoje é dia 1º de setembro, né? Todos os profissionais parceiros aí, né? Colegas de profissão, quero parabenizar todos, dizer que eu sinto muita gratidão em poder ser profissional de educação física, em poder colaborar sempre com a área. É uma área que é muito nova, né? A gente tem pouco mais de 20 anos de regulamentação, mas que cada vez mais vem ganhando aí o seu lugar frente às outras grandes profissões da sociedade. Então eu fico realmente muito feliz, muito contente de poder ser profissional de educação física e poder também colaborar. Eu acredito que eu colaboro bastante, mas ainda tenho muito a oferecer, e essa live eu dedico realmente a todos os profissionais de educação física, a todos os futuros profissionais de educação física que me seguem, que acreditam que eu posso colaborar um pouco com o crescimento, com a evolução técnica, com a evolução pessoal, profissional, enfim. Muito obrigado, realmente, por você dedicar um pouquinho de tempo a ler os meus textos, a assistir as minhas lives, assistir aos vídeos, a estar junto nos cursos, nas palestras, nos workshops, enfim, realmente muito obrigado, de verdade. Bom, então a gente vai conversar hoje falando sobre a semana dos isquiotibiais, né? Muita gente mandou mensagem para mim essa semana falando: caraca, Bruno, muito interessante. Realmente, os músculos isquiotibiais são músculos que a gente pouco enfatiza durante o treinamento, que a gente de certa forma negligencia, né? Até porque todos os treinamentos são de ênfase de quadríceps, né? As pessoas gostam de treinar quadríceps, glúteo, enfim, os isquiotibiais acabam sendo um grupamento muscular, né? Muito negligenciado. Mas por que um grupamento muscular, né? Os isquiotibiais, na verdade, são formados por 3 músculos, né? Então, o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso. Eles recebem esse nome de isquiotibiais porque eles se originam no isquio, na tuberosidade isquiática, e se inserem na tíbia, com exceção do bíceps femoral, que ele se insere na fíbula, né? Tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa. E o bíceps femoral cabeça curta, ele não se origina na tuberosidade isquiática, ele se origina no fêmur. Entretanto, mesmo com essas alterações aí do bíceps femoral, eles também são considerados e fazem parte desse complexo do bíceps dos isquiotibiais. Tudo bem? Então, algumas pessoas ainda confundem um pouco isso, e é bem importante que a gente acabe tirando um pouquinho aí dessa confusão que algumas pessoas fazem, né? A função deles nada mais é do que a flexão do joelho, isso é bem óbvio para muitos que estão da área, né? Não só da educação física, mas da fisioterapia, da medicina, enfim. Mas eles também são extensores do quadril. E isso é muito importante frisar, porque a maioria das lesões muitas vezes não está ligada diretamente à flexão do joelho, mas sim à extensão do quadril. E aí, quando a gente realmente para analisar isso, e foi uma coisa que eu fiz durante essa semana dos isquiotibiais, eu mostrei a análise do trabalho de extensão de quadril, do torques de força excêntrica é muito importante, mas a gente vai já chegar um pouco mais aí na frente, né? Mas ele não é só, como eu disse, um flexor do joelho, mas também um extensor do quadril, e ele é muito importante principalmente no ciclo da marcha, né? Então os isquiotibiais, eles impedem, através de uma força excêntrica, de uma ação excêntrica, que o joelho ele passe do ponto de extensão máxima que a gente já conhece, daquele ponto zero de extensão. E isso é principalmente causado pelo fuso neuromuscular, que, para quem não sabe ou para quem não lembra, é uma estrutura que fica internamente à fibra, ao músculo, né, a fibra muscular, e ao sentir forte estiramento, um forte alongamento, ela dá imediatamente um estímulo de contração. Então, impedindo que o teu músculo que está sofrendo esse alongamento, que está sofrendo esse estiramento, ele acabe, por exemplo, rompendo, né, em algumas situações, e aí, imediatamente, ele gera uma ação de contração.
Um exemplo bem prático disso é, por exemplo, aquelas pessoas que já dormiram no ônibus, por exemplo, né? Saindo um pouco dos isquiotibiais, só para dar um exemplo bem prático. As pessoas que dormem no ônibus, por exemplo, elas começam então a perder a força da ação de extensão do pescoço. Então, elas começam a gerar um movimento como esse, elas começam a baixar a cabeça. Só que quando elas baixam a cabeça e geram um estiramento na musculatura aqui da região da nuca, do pescoço, há uma atividade do fuso neuromuscular que a pessoa, ao baixar a cabeça, ela imediatamente levanta, né? Faz aquele movimento de pescar. Então isso é, de forma bem simples, de forma bem didática, uma explicação de como age o fuso neuromuscular. Então ele age dessa forma aqui no pescoço e age também ali na região dos isquiotibiais, fazendo um trabalho excêntrico no controle da marcha, dando uma estabilidade dinâmica, uma estabilidade ativa, e isso auxilia, por exemplo, o ligamento cruzado anterior do teu joelho a evitar algumas lesões. Isso tanto na marcha, na corrida e principalmente na corrida de velocidade, tudo bem? Então é bem importante que os músculos isquiotibiais estejam ativos nesse momento, principalmente para dar essa estabilidade ao joelho, estabilidade ativa, estabilidade dinâmica, e evite lesões, tanto nos isquios quanto no LCA, no ligamento cruzado anterior. Tudo bem? E aí eu comecei a falar da razão isquiotibial quadríceps, que algumas pessoas já escutavam falar, mas poucas pessoas realmente estavam interessadas em estudar um pouco mais, em saber, em se aprofundar, né, nesse tema. Então, o que era essa razão isquiotibial quadríceps? Bom, gente, a razão isquiotibial quadríceps nada mais é o torque de força dos seus isquiotibiais dividido pelo torque de força do seu quadríceps. Normalmente, inclusive por uma questão de arquitetura muscular, o seu quadríceps ele é mais forte do que os seus isquiotibiais. Até porque, por exemplo, no seu quadríceps você tem músculos que são penados, né? A arquitetura de músculo penado, que são músculos que têm por características fazer mais força, né? Conseguir carregar mais carga, enfim. Diferente da maioria dos seus músculos isquiotibiais. Então, os seus músculos tibiais têm músculos muito mais fusiformes, que são músculos muito mais de resistência e que, porventura, acabam não gerando tanta força assim. Só que esse trabalho, esse desequilíbrio ou esse equilíbrio da razão isquiotibial quadríceps, ele deve ser muito bem analisado, principalmente para atletas, né? E você que é atleta de final de semana, que joga aquele futebol sacana no final de semana, você também tem que tomar muito cuidado com isso. Então, atletas do futebol, futebol americano, handebol, vôlei, basquete, tô vendo aqui a nossa campeã amazonense aqui de tênis de mesa entrando na live, para ela também, para os jogadores de tênis de mesa, para os jogadores de tênis de quadra, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque nesses esportes há uma ação muito importante da desaceleração e da mudança de direção brusca, né, dos membros inferiores ali. Então é muito importante você saber essa razão isquiotibial quadríceps. Por quê? Porque quando você sabe essa razão, você sabe o quanto está em desequilíbrio muscular. Então, quanto que você está fazendo mais força no quadríceps, enquanto que você está fazendo mais força nos isquiotibiais, em qual ângulo eles parecem gerar mais força, né? Ou em flexão ou extensão. Então a gente também consegue analisar, por exemplo, a estabilidade do joelho. Então é muito importante saber essa razão de isquiotibial e de quadríceps, principalmente na pré-temporada, né? Então, quando a gente analisa atletas, a gente vai analisar eles sempre na pré-temporada. Por exemplo, os meus atletas de luta, né? A gente analisa a razão de força entre isquiotibial e quadríceps no início do camp, ali no início da preparação de todos eles, principalmente os meus atletas chutadores, né? Os atletas de MMA, os atletas de Muay Thai, por exemplo. A gente precisa analisar isso. E a gente faz essa análise num aparelho que a gente chama de dinamômetro isocinético, né? É um aparelho que poucas clínicas têm, né? Mas que a gente já consegue, por exemplo, utilizar um equipamento chamado Elastic, ou Elastic para algumas pessoas, que também é um dinamômetro isocinético, que já está sendo validado, já tem algumas pesquisas que validam o uso desse equipamento. É bem interessante, é bem importante que você que é treinador, você que é preparador físico, adquira esse equipamento para que você
cada vez mais consiga fazer essas análises de força dos seus atletas, ou sua mesmo, você que é atleta, para que a gente observe essa razão de força aí entre isquio e quadríceps. Eu já fiz com vários pacientes meus, já mostrei aqui nas minhas redes sociais como é que a gente faz lá na clínica, lá na Plena Care. Tudo bem? Tem um parceirão falando aqui que é muito importante para o treino de ciclistas. Isso, Alex, é muito importante para o treino de ciclistas. Até porque a gente tem exatamente essa razão de isquiotibiais muito aumentada em ciclistas, então a gente precisa tomar muito cuidado, e eu vou já chegar nesse ponto de como a gente cuida, né, dessa relação para que ela fique o mais baixa possível. Normalmente, lesões acontecem quando essa razão está muito alta, e agora a gente está analisando essa razão. Quanto mais essa razão estiver baixa, melhor para o joelho, enfim, para a musculatura dos atletas, ou dos atletas não só de alta performance, mas para os atletas amadores também. Tudo bem? Basicamente aqui a gente tem algumas alterações, principalmente pelo torque na ação excêntrica, né? Então, quando a gente fala de dinamômetro isocinético, ou de elastique, ali um dinamômetro menorzinho, mas um custo é menor, que a gente consegue manipular, a gente precisa analisar sempre uma coisa muito importante, que é a força excêntrica dos isquiotibiais. Quando a gente faz treinamento, e a galera aí do treinamento, que faz academia, enfim, a gente sempre faz força concêntrica. Força concêntrica ela é muito importante, mas a força excêntrica ela é fundamental para atletas, e principalmente nessa razão isquiotibial quadríceps. Lembrando que o isquiotibial, né, a região posterior, a parte posterior da coxa, ela é comumente chamada de região posterior da coxa, ela é uma fortíssima extensora do quadril, um grupamento que é forte extensor do quadril, e principalmente ele trabalha de forma antagônica ao joelho. Então, por exemplo, em movimentos de desaceleração, de mudança brusca de direção, de posicionamento, esses isquiotibiais eles precisam estar preparados excentricamente para que não se lesione, ou para esse estiramento que vai acontecer nesse grupamento muscular. Tudo bem? Então é muito, muito, muito importante que a gente analise de forma excêntrica esses isquiotibiais, e principalmente que a gente treine de forma excêntrica, tá bom? Já estou chegando nessa parte para a gente falar de como que a gente protege os joelhos. Tudo bem? Mas a gente estava falando bastante de lesões, né? Principalmente com alguns amigos, eu sempre converso muito sobre lesões, e aí eu sempre falo, mas como é que acontecem essas lesões? Né? As pessoas falam, vamos prevenir, vamos tratar as lesões, mas como é que acontecem as lesões? Galera, só um recadinho antes da gente entrar nessa parte. Dia 21 de setembro, eu vou estar lá no CT do Michel Oliveira com um curso que já está começando a rodar o Brasil. Agora, essa semana, eu estou indo para Campinas para ministrar ele em Campinas, e retorno para Manaus para ministrar ele em Manaus. Depois, provavelmente, eu já vou estar em Recife, em outubro. Depois, em novembro, já vai acontecer em outra capital. Então, é um curso sobre prevenção e reabilitação de lesões nos ombros, no quadril, no joelho e no tornozelo. Então eu vou estar falando bastante sobre prevenção e tratamento de lesões dos isquiotibiais, tudo bem? Principalmente em atletas amadores e atletas de alta performance. Então quem se interessa bastante por lesões e gosta de fazer esse trabalho, ou quem é atleta ou treina atletas, convite está feito, vai ser espetacular. Michel Oliveira chegou comigo, fechou a parceria, grande abraço inclusive para o Michel. E a gente vai estar lá dia 21 de setembro, tudo bem? Elas ocorrem por várias coisas, por várias formas, né? Primeiro, o atleta ou a pessoa já pode ter tido outras lesões, né, no próprio isquiotibial. E aí essas lesões não foram tratadas de forma adequada, lesões de grau 1, lesão de grau 1, lesão de grau 2, e aí ele teve uma lesão de grau 3. A gente vai já chegar no grau de lesões. E aí, basicamente, ele sofreu outras lesões por causa disso, por causa de lesões não tratadas. Ele pode sofrer isso por causa de baixa força excêntrica, né, nos isquiotibiais, que a gente já conversou sobre os isquiotibiais serem importantes, o trabalho de força excêntrica, até porque em momentos de torque, de desaceleração, os isquiotibiais precisam fazer uma força equivalente à de aceleração ou à de sobrecarga do quadríceps, para que não haja ruptura ou para que não haja um forte estiramento
e o fuso neuromuscular tente entrar em ação e nesse momento desabilita tudo, aí entra um forte trabalho de coativação de antagonistas, enfim, quem tiver dia 21 de setembro eu vou mostrar todo esse mecanismo aí, tudo bem? Um outro fator de lesões, né, que gera lesões é a fadiga. Galera, estava ontem na Unip, e antes de estar na Unip, eu estava conversando com a galera do Cajim, né, quero mandar um abraço para a galera do Cajim, o Ailton Paiva, o Rogerinho que estava comigo, a gente estava dividindo a palavra lá. Eu falei muito, lesões acontecem muito por fadiga, tá bom? Lembrando que a fadiga, ela gera uma diminuição no controle neural. E quando você trabalha com atleta e principalmente gera muita fadiga nesse atleta, e esse atleta, mesmo fadigado, precisa gerar respostas de alta intensidade, respostas intermitentes, né? Principalmente naquele trabalho que eu já citei, de deslocamento, de mudança de direção brusca, de saltar, de aterrissar, de desacelerar, reacelerar, enfim. Ele acaba perdendo um pouco o controle neural, acaba perdendo a técnica, e isso é um fator muito, muito, muito comum de lesões. Então a fadiga, ela é uma coisa que atrapalha, né, o atleta. Então por isso a gente precisa controlar muito bem o condicionamento desse atleta. A gente vai já chegar nessa parte. Por que essas lesões podem acontecer? Primeiro, não está tendo um controle de carga do treinamento e das competições desse atleta. Infelizmente, ainda é muito comum a gente ver treinadores que foram ex-atletas e por isso acabam aplicando sempre aquilo que treinavam ou que faziam na época de atleta. Galera, o treinamento evoluiu muito, muitos estudos foram feitos, cada vez mais a gente consegue analisar isso. Por exemplo, tem um professor muito bom, um cara que eu sigo, que eu gosto de ver os trabalhos, por exemplo, que é o professor Ineu Turgo, que ele é do NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento lá em São Paulo. O professor Saldanha, né, que é o professor da USP, também muito bom na preparação física, por exemplo, trabalha muito na preparação do César Cielo, né? Então é muito importante que você comece a analisar, comece a trabalhar em cima disso, comece a pesquisar, fazer esses estudos junto a esses pesquisadores que trabalham alto rendimento, para que você analise cada vez mais como fazer controle de carga, tanto de forma externa quanto de forma interna. O professor Alex Souto Maior também é excelente nesse tipo de trabalho, preparador físico talvez o melhor que a gente tenha no Brasil hoje. E aí você precisa também analisar e saber fazer isso, tudo bem? Instabilidade lombopélvica, é muito comum a gente encontrar atletas com instabilidade lombopélvica, e essas instabilidades lombopélvicas, porventura, vão gerando adaptações e movimentos compensatórios que provavelmente gerarão lesões na região do seu isquiotibial. Força diminuída é, como eu já disse várias vezes, principalmente de forma excêntrica, um fator de risco elevadíssimo para lesões, e principalmente o tempo entre o treinamento e as partidas, né? Se for um jogador, se for um atleta de alguma modalidade esportiva, de alguma modalidade coletiva, né? Precisa analisar esse tempo. A recuperação é muito importante. Hoje a gente já não faz um trabalho, por exemplo, de melhora de performance desse atleta durante a competição. A gente faz essa melhora de performance durante a pré-temporada. O que a gente faz durante a temporada esportiva é recuperar esses caras o mais rápido possível, ou essas mulheres, para que elas estejam o mais breve possível recuperadas para a próxima partida ou para a próxima competição, enfim, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí eu comecei a falar dos tipos de lesões, né? A gente tem 4 tipos de lesões. A gente tem as lesões de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A lesão de grau 1, ela é uma lesão mais, de certa forma, mais sossegada, uma lesão mais de boa. Normalmente ela acontece por estiramentos excessivos. Ou, por exemplo, aqueles caras ou aquelas mulheres, aqueles atletas de final de semana que vão jogar um futebol e tem, por exemplo, um encurtamento dos isquiotibiais. Aí a bola, sei lá, é cruzada e esse cara tenta alongar ali, fazer um movimento de esticar a perna ali para pegar a bola, e nesse momento ele sente uma fisgada na coxa, né? Então, aquilo ali normalmente é um estiramento, o fuso neuromuscular entrou em ação, gerou as adaptações intermusculares de coativação de músculo antagonista, enfim. E aí, imediatamente, ele faz aquele movimento de substituição, porque ele sofreu esse tipo de lesão. Só que não há diminuição de funcionalidade, não há diminuição de dor, não gera hematoma,
pode gerar um edema, ali uma hiperemia na região, bem local mesmo, mas o cara não perde funcionalidade, não fica andando mancando, não fica andando em bloco, então é uma lesão que a gente chama de lesão bem tranquila, isso cerca de 2, 5, 7 dias no máximo, essa pessoa já está recuperada. Tá bom? Já pode voltar às suas atividades normalmente, fazendo alguns trabalhos recuperativos, trabalhos de alongamento, trabalhos de liberação miofascial também são muito interessantes para a remoção daquele edema regional, tá bom? Então, é uma lesão mais tranquila. As lesões de grau 2 já são lesões mais, de certa forma, necessitam de um certo cuidado. São lesões que já rompem uma certa quantidade de fibras musculares, são lesões que já geram hematomas, aquela vermelhidão, aquela roxidão na região, principalmente dos isquiotibiais, começam a gerar aquelas roxidões, pode ser em um lugar só ou em lugares separados, dependendo de onde houve essa ruptura de fibras, né? Geram dor, gera modificação no padrão de marcha, né? Então a pessoa para de andar cruzado e começa a andar em bloco. É uma lesão que precisa de um pouco mais de tempo para se recuperar, cerca de 7 a 15 dias, né? Se for, por exemplo, o que a gente vê muito comum no esporte, no futebol, por exemplo, o atleta se recupera em 7 dias, ele já tem que estar voltando a jogar, porque o técnico manda pressão, a torcida tá mandando pressão para que o jogador entre, enfim. Então, é uma lesão que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A lesão de grau 3, galera, é uma lesão um pouco pior, né, do que a lesão de grau 2, porque, primeiro, ela pode ser causada por algumas alterações na coluna, tá bom? E ela é muitas vezes diagnosticada de forma equivocada, porque geram ações compressivas na medula ali, na região de coluna, e isso gera uma alteração no tônus muscular, o que pode afetar diretamente os isquiotibiais. Esse é o tipo de lesão de grau 3A, tudo bem? Já a lesão de grau 3B, elas são lesões que geram alterações de fascículos, tá bom? Rupturas de fascículos, né? Então eu falei muito nas minhas postagens sobre a importância do aumento de sarcômeros ou do aumento do tamanho dos fascículos da cabeça curta do bíceps femoral. Então é muito comum a gente encontrar, por exemplo, rupturas parciais de fascículos ou rupturas totais, né, de fascículos do tendão de cabeça longa, de pessoas, de jogadores, de atletas, enfim. E as lesões de grau 4 são lesões de ruptura total, músculos tendíneos, principalmente na região músculo-tendínea, aonde se rompe o músculo, fica ali um buraco na região onde ficava o músculo, né? Gera um hematoma gigantesco, fica vermelho, fica roxo, uma média de 2 a 3 meses para recuperar, tem que fazer cirurgia em alguns casos. Então é uma lesão muito ruim do atleta sofrer, tá bom? E essas lesões, elas acontecem principalmente, e eu botei até um vídeo de uma jogadora de futebol norte-americana, no momento da desaceleração, né? Quem quiser dar uma olhadinha aí na semana dos isquiotibiais, desacelerou de forma inapropriada e o quadríceps, e os isquiotibiais não estão prontos para receber essa carga, esse torque externo, vai romper. Pode ser uma lesão de grau 2, pode ser uma lesão de grau 3 e pior, pode ser uma lesão de grau 4, tá bom? Lesões de grau 3, normalmente você demora até 2 meses para cuidar, né? De 20 dias a 60 dias, mas as lesões de grau 4, que tem ruptura total na região músculo-tendínea, para mais de 60 dias, por causa de cirurgia, enfim. Então a gente precisa saber muito bem, entender muito bem. Se o atleta chegou, se o paciente chegou com você, está com uma dor, né? Está com hematoma na região, mas perdeu um pouquinho de funcionalidade, já não é mais lesão de grau 1, provavelmente já é uma lesão de grau 2 ou até mesmo uma lesão de grau 3. Mas se ele sentiu uma dor, mas não tem hematoma, não tem perda de força, não tem perda de funcionalidade, provavelmente é uma lesão de grau 1, uma lesão que você mesmo pode tratar ali, trabalho de alongamentos, trabalho de liberação miofascial, trabalho de fortalecimento dessa musculatura, principalmente
de forma excêntrica, né? Mas é sempre bom você, se você tem algum tipo de dúvida, se você ainda não se sente preparado para trabalhar sozinho com isso, é sempre bom você conversar com um fisioterapeuta, é sempre bom você conversar com um médico ortopedista, para que cada vez mais essa interação entre esses três profissionais funcione cada vez melhor, para que você trate muito bem o seu atleta, ou o seu paciente, ou o seu cliente, enfim. Tá bom? E aí a gente chega na preparação, né, em como você previne esse tipo de lesões e como você pode tratar também. Então a primeira coisa, né, eu separei 5 pontos. O primeiro ponto é força excêntrica. Isquiotibial tem que ter muita força excêntrica exatamente para todos esses momentos de marcha, de corrida, de desaceleração, de salto, de aterrissagem, né? Então, por exemplo, tem esporte que você acelera, desacelera e reacelera muito rapidamente. Então é muito importante que os seus isquiotibiais estejam ali para receber esse torque excêntrico, para fazer um contrabalanço com o torque concêntrico do músculo quadríceps, né? Voltando ali as primeiras postagens e o início da nossa live, falando sobre aquela razão isquiotibial quadríceps. Então, força excêntrica, e dei alguns exemplos. Por exemplo, é muito comum hoje o trabalho da flexão nórdica, né? Trabalhos excêntricos, de força excêntrico, controle excêntrico. Tem um trabalho muito legal de exercício que a gente chama de hamstring bridge, que é uma ponte unilateral para quadríceps, onde você tem uma ativação excelente de isquiotibiais. Você pode fazer o trabalho de flexão nórdica no banco 45 graus, por exemplo. Então é muito importante, muito interessante que você faça esse tipo de trabalho, para que cada vez mais você vá prevenindo esse tipo de lesão, principalmente se você trabalha com algum atleta de alguma dessas modalidades que eu já citei. Tá bom? Um outro ponto muito importante é o controle da carga, né? Então, como eu já disse lá do início para o meio da nossa live, controlar a carga interna, controlar a carga externa é muito importante. Então, não sei se você já viu, mas provavelmente vocês já devem ter visto aqueles jogadores que utilizam uma espécie de top, né, uma espécie de sutiã ali. Depois que termina o jogo, eles tiram a camisa e aparece. Galera, aquilo ali é um GPS integrado, né? Então, o preparador físico, enfim, a equipe médica, os fisiologistas conseguem analisar o quanto aquele jogador correu, distância total, aonde ele acelerou, aonde ele desacelerou mais, qual foi a área do campo onde ele mais percorreu, picos de frequência cardíaca, né? Aonde ele se sentiu mais cansado, aonde ele passou do trabalho do limiar anaeróbio, aonde ele ele trabalhou abaixo do limiar anaeróbio. Então é muito importante aquela tecnologia, como eu sempre digo, é a tecnologia auxiliando o esporte, né? Tendo em vista que hoje o futebol, por exemplo, que é muito comum de você verificar isso, foi-se o tempo que o futebol era aquela questão de só habilidade, só jogo, só malevolência, enfim. Não, o futebol hoje é um dos esportes mais intensos que a gente vê no mundo inteiro. Por exemplo, tem jogador de futebol hoje que corre a 33 quilômetros por hora com a bola no pé. Então, é tipo um Bolt correndo com a bola no pé. Então, não está correndo sozinho, só correr por correr. Ele está correndo e controlando a bola. Então, esse controle de carga, ele é muito importante, gente. Um outro ponto, controle do complexo lombopélvico, né, do core, que hoje chama muito core. Core ficou famosão ali, né? Core é um nome em inglês, né? Em nome em inglês faz muito sucesso, mas é o complexo lombopélvico e o abdômen, bichão. Não tem muito esse negócio de core, né? Core pra lá, enfim. Não gosto muito dessas alterações aí que dão aí só para ficar mais mercadologicamente vendável, né? Mas enfim. Então você controlar isso é muito importante. Então eu dei alguns exemplos de alguns exercícios, né? Trabalhos neuromusculares, abdução com flexão de quadril, mandei também trabalho de ostra, né? Aquele trabalhinho deitado em decúbito lateral. Mostrei também o hamstring bridge, também mostrei muito importante aquele trabalho, cada vez mais preparando o atleta. Foi muito interessante aquele trabalho também. Quem quiser dar uma olhadinha, é só voltar aí nas postagens que eu já mostrei. Mostrei também a importância do condicionamento cardiopulmonar. Todo mundo, você que é atleta amador, você que nem é atleta, ou você que é atleta de alta performance, condicionamento cardiopulmonar é muito importante, principalmente naquele trabalho de retardo de fadiga. Como eu disse lá no meio da nossa live, a fadiga, ela diminui
a ação técnica, ela diminui, bloqueia ali algumas ações neuromusculares, algumas ações neurais, você perde técnica. Se você perde técnica, você perde alguns disparos de controle motor. E isso é muito frequente para gerar lesões. Então, quanto melhor o seu condicionamento, menor a chance de você desenvolver uma lesão, tudo bem? E aí, o trabalho específico, né? Então, minha última postagem da semana de lesões, da semana de isquiotibiais, exatamente foi desenvolvendo trabalhos específicos. Quanto mais próximo você chegar dos trabalhos específicos do seu atleta ou seu, para você melhorar a sua técnica naquele determinado movimento, menor vai ser a chance de você gerar movimentos compensatórios e provavelmente futuras lesões. Então, sempre que possível, faça um treinamento específico. Né? Se você treina algum atleta de alguma modalidade esportiva, faça um trabalho de potência, faça um trabalho de resistência, voltado para a modalidade que ele faz. Então, eu faço muito trabalho com jogadores de futebol, com lutadores, por exemplo. Então, os trabalhos de potência desses jogadores é muito voltado para aquilo. Faço especificamente trabalhos de mobilidade de tornozelo, principalmente em dorsiflex, estabilidade de tornozelo, estabilidade dinâmica. É muito comum ver muitos atletas que já estão jogando ali em alto nível, mas que têm pouquíssima estabilidade dinâmica. Essa estabilidade dinâmica é muito importante para os atletas exatamente evitarem lesões e principalmente para outras pessoas, idosos. É muito importante que o idoso tenha uma boa estabilidade dinâmica, que seja potente. Então não é só para atletas, só para pessoas jovens. Muito importante que os atletas também, que os idosos também tenham isso. Tudo bem, galera? E aí basicamente a gente chega ao fim da nossa live e da semana dos isquiotibiais. Tudo bem? Mais uma vez eu friso que dia 21 de setembro eu vou estar lá junto no CT Michel Oliveira para a gente falar muito sobre lesões de ombro, lesões de quadril, lesões de joelho, de tornozelo, como a gente previne e como a gente pode tratar isso, tudo bem? De forma cientificamente embasada, vai ter artigo lá, mas principalmente vai ter muita prática. Só que, galera, são 25 vagas. Não vai ter choro, não vai ter vela, não vai ter nada quando isso acabar, porque eu não posso perder a qualidade na prestação desse serviço para vocês. Então, até dia 10 de setembro, o primeiro lote é R$ 150 a inscrição. A partir do dia 10 vai subir, vai para o segundo lote. E se subir, vai ter que pagar esse valor. E eu acho que não vai ter mais vagas até dia 10. Tem uma galera que já está entrando em contato comigo para que já faça a inscrição de forma antecipada. E é o que eu indico sempre. Bom, acabou de chegar uma pergunta aqui do Adriel. Mestre, e se fizesse um estímulo na mesa flexora depois de um tiro? Vamos lá, Adriel. Qual seria o teu... Qual seria o benefício? Amigão, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Qual o teu objetivo com isso? Né? Se o teu objetivo for, por exemplo, fazer uma ação concêntrica na mesa flexora, você vai provavelmente perder em eficiência na mesa flexora. Por quê? Após você dar um tiro, né? Um tiro ali, um sprint, eu acredito que você esteja dizendo isso. Depende, por exemplo, inclusive se for um sprint máximo, né? Então, se você der um sprint máximo ali desse seu cliente, desse seu atleta, enfim, e jogar ele na mesa flexora, você vai perder provavelmente em performance quando você for fazer a mesa flexora. Então, é uma questão que a gente sempre fala. Princípios básicos da prescrição de treinamento. Né? Primeiro, qual o seu objetivo? Se você parte desse princípio de quero melhorar a ação do meu atleta, né, em sprints, você vai começar pelos sprints. Né? Só que, claro, você vai fazer pré-ativações, você vai fazer um aquecimento específico para isso. Não é só botar o atleta para fazer um sprint máximo. Né? Acredito que você parta também desse princípio. Mas se você for fazer um sprint e você quiser melhorar, por exemplo, a ação muscular, a hipertrofia ou a força desse atleta, eu indico que você não faça pelo sprint primeiro, né? Eu indico que você faça as ações musculares na mesa flexora, no stiff, na cadeira flexora, enfim, para que você tenha
não tem uma fadiga central, não tem uma fadiga periférica, lembrando que eu já falei de fadiga, a fadiga atrapalha também a performance em aumentos de força, em aumentos de hipertrofia muscular em alguns pontos, tá bom? Por exemplo, você vir de um trabalho cardiorrespiratório, seja ele de um HIIT ou de um trabalho contínuo, para você fazer força, visando hipertrofia e força muscular, você vai ter realmente uma perda de rendimento nesse seu segundo trabalho ali, por exemplo, provavelmente no salão de musculação. Então, se o seu objetivo for aumento de força ou aumento de hipertrofia muscular na região dos quadríceps, Adriel, dos isquiotibiais, eu indico que você comece pelos movimentos de força. Cadeira, mesa flexora, stiff, flexão nórdica, hamstring bridge unilateral, enfim. Então, parte do princípio, né, do seu objetivo, especificamente do que você quer fazer. Bem, eu espero ter tirado a sua dúvida aí. Tranquilão? Bom, pra galera que tá dizendo aí que quer e tal, manda um direct depois aí que a gente conversa sobre a forma de você se inscrever. Tranquilão, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Feliz dia do profissional de educação física para todos os colegas profissionais de educação física que acompanharam essa live hoje. Para você que ainda é acadêmico, né, que está se formando em educação física, parabéns para você também, amigão. Você já está se formando ainda, mas você também já está na área, você está vendo como é que são as coisas aí, está vendo que não é tão fácil ganhar o respeito, a notoriedade na sociedade, né? Como eu disse, a nossa profissão é uma profissão muito jovem, mas quando você faz um trabalho bem feito, você consegue ali chegar em uns patamares maiores. Valeu, Adriel? Porra, obrigado, Adriel. Consegui, então. Maravilha. Bom, a Maria Antônia, né, ela está perguntando aqui, para o seu treinamento aeróbio antes do treinamento de força é válido? Pô, Maria Antônia, como eu já disse, eu respondi na pergunta do Adriel, depende do teu objetivo, né? O que você quer fazer? Eu quero, por exemplo, vamos lá, eu quero melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório, professor. Se o teu objetivo é melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório, eu indico que nesse determinado dia você comece com treinamento aeróbio, né? Mas claro, como eu sempre digo, mesmo antes de você fazer treinamento aeróbio, é importante que você faça ativações, que você faça pré-ativações, que você faça um aquecimento específico e aí comece o seu treinamento. Tudo bem? Agora, se o seu objetivo no treinamento é aumentar a sua força, aumentar a sua hipertrofia, eu não indico que você comece pelo treinamento cardio. Eu não indico. Por quê? Porque o treinamento cardio vai te gerar uma fadiga central e provavelmente uma fadiga regional, uma fadiga específica. E, basicamente, essa fadiga vai gerar diminuição da atividade neural. E essa diminuição da atividade neural faz você perder em rendimento de ativação muscular. Então, se você quer aumentar a força, isso é péssimo. Se você quer aumentar a hipertrofia muscular, isso é bem pior ainda, né? Então, eu não indico que você comece pelo treinamento aeróbio se o teu objetivo é aumentar a força ou aumentar a hipertrofia muscular. Porém, se o teu objetivo for melhorar o condicionamento cardiorrespiratório naqueles determinados dias, você deve começar sim o teu treinamento pela tua parte aeróbia, seja por esteira, seja correr na rua, seja fazer remo, seja fazer bike ou airbike, enfim. Tudo bem? Pô, Highlander, que bom, cara. Que bom que ficou bem claro aí. Espero que as coisas estejam... Que eu utilize os termos que a galera consiga entender bem. Se não entendeu alguma coisa, se ficou com dúvida, se quer algum material, cara, manda um direct para mim ou manda um e-mail diretamente para mim, né, pelo BRMR, que são as minhas iniciais, personal@gmail.com. E aí lá você pede, professor, manda artigo tal, ou manda alguma referência sobre isso, sobre X, sobre Y, que eu mando para você. Tudo bem? Por nada, Maria, por nada. Eu que agradeço você estar aqui na live. Tudo bem? E agradeço também você ter ido lá na Unip, tá bom? E eu ainda não esqueci, acabei de lembrar de você, que você pediu aquela força para os profissionais que trabalham na saúde básica. Eu acabei de lembrar de você, tá bom? Grande Fabiano, obrigado, Fabiano, obrigado por estar com a gente aí. Galera, o Fabiano mandou um alô aqui, dia 13, 14 e 15 de setembro, uma semana antes da gente estar lá no Michel, a gente vai estar lá no SESI, no 8º módulo do Excelência em Personal Trainer, falando sobre marketing pessoal e digital para personal trainer e vendas, tá bom? Esse é o módulo 8º do Excelência em Personal Trainer. É muito importante que você que é personal trainer, mas também é nutricionista, é fisioterapeuta, é médico,
e ainda está sentindo dificuldade, por exemplo, em vender o seu produto, em vender os seus serviços, principalmente pela internet, que é um lugar onde estão todas as pessoas, né? E principalmente os seus futuros clientes, os seus futuros pacientes, enfim, compradores do seu serviço, do seu produto. Você está sentindo dificuldade? Vai lá com a gente. Estaremos eu, Bruno Porto, né? Meu mentor, o The King da situação e da porra toda, e um outro convidado parceiraço meu, Roberto Araújo, né? Para mim ele é o Robinho, membro da minha equipe de Excelência Personal Trainer. A gente vai estar falando para vocês sobre marketing pessoal e digital e vendas, como você utiliza estratégias para vender, tudo bem? Então, tem interesse também em melhorar a sua venda no meio digital, melhorar a sua imagem, melhorar o seu mindset, né? Chega com a gente dias 13, 14 e 15 lá no SESI, e dia 21 de setembro a gente vai estar lá no CT do Michel Oliveira falando sobre reabilitação, prevenção e reabilitação de lesões. Você vai se tornar um especialista na prevenção e na reabilitação de lesões no ombro, no quadril, no joelho e no tornozelo. Isso com muita prática. Com muita prática, galera. Você não vai chegar lá e assistir uma palestra, não. Você vai assistir uma palestra, junto com a palestra você vai fazer os treinamentos, eu vou levar equipamento, vai ter os equipamentos do Michel, vai ter o CT do Michel inteiro para você. E olha só, na próxima live de domingo, quem ficar até o final e for profissional da área vai receber um brinde, beleza? Então, já vou deixando aqui bem claro, quem ficar até o final da próxima live de domingo, do outro domingo, vai receber um puta prêmio aí, tá bom? Então vai ser surpresa, vou passar só no domingo para vocês, para ficar aí só no pensamento de vocês. Então quero agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui comigo, todo mundo que ficou até o final. Lembrar dos convites, 13, 14 e 15, marketing digital e vendas para personal trainer no SESI, 21 de setembro lá no CT Michel Oliveira, falando de lesão, reabilitação, prevenção, tudo que você puder imaginar. Você vai se tornar um especialista no tratamento dessas lesões. E dizer que essa semana tem mais uma semana, mas eu só vou contar para vocês amanhã, na primeira postagem, sobre o que a gente vai falar, sobre músculo, sobre articulação. Isso aí vai ser surpresa para amanhã, às 9h35 da manhã vai ser a primeira postagem dessa semana. Tudo bem? Parabéns a todos os profissionais de educação física. Eu vou ficando por aqui para a gente descansar, que amanhã todo mundo sabe que, principalmente quem é personal trainer, quem é estudante, acadêmico, precisa acordar cedo, precisa trabalhar, precisa fazer o mundo girar aí. Beleza, gente? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Bom domingo, feliz dia dos profissionais de educação física. Um abraço para o Excelência Personal Trainer, toda a equipe. A gente fez um treinamento hoje na Ponta Negra que eu tô muidaço aqui, né? Foi um treinão muito maneiro. Essa semana eu vou postar algumas coisas nos stories aí para vocês verem o que a gente fez hoje de manhã lá na Ponta Negra. Tá bom, gente? Cara, muito obrigado, hein? Tchau, tchau.